Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Estamos de volta a mais um novo, eu diria um lindo, um especial podcast Metanoia. Sim, começa agora mais um podcast Metanoia. Chegamos ao episódio 47. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça às 8 da noite um novo episódio é lançado. E eu te convido a acessar todo o nosso conteúdo lá no nosso site, portalmetanoia.com. Lembrando que se você quer se comunicar com a gente, tem algo a falar, sugestão, crítica, um pedido, enfim, escreva para nós, podcastmetanoia@gmail.com. Nossa mesa já está montada, eles estão fazendo as últimas pesquisas para estarem munidos para a nossa discussão. E repetimos o time do último episódio, quando a gente falou sobre intolerância sexual. Começo apresentando ela, a única mulher na mesa mais uma vez, Marcele Fradeschi. Bem-vinda de volta. Olá, muito obrigada, Lucas. Prazer aqui estar com vocês novamente. Legal. Tô curtindo muito aqui. Bora. Fernando Rochael. Bem-vindo Olá, mais uma vez. Gostou, voltou? Foi Estamos muito legal, juntos, cara. Gostei, voltei. E o que é bom, a gente repete. Show de bola. Muito legal Marcos estar com Figueiredo. você. Obrigado. Foi uma metanoia grande estar contigo no último e hoje vai ser mais uma vez. É um prazer novamente estar com vocês e que nós possamos discutir todas essas coisas maravilhosas. Show. Ele, dessa vez, Marcelo, ele não atravessou a apresentação. Rodrigo Olha aí, Maciel. as pessoas se transformam. Jamais atravesso essa Rodrigo apresentação, Maciel. jamais. O que vem de você nunca é uma atravessada, Rodrigo. Você é... Te amo. Eu te amo, Rodrigo. Te amo, cara. Bate aqui. Show. Bem-vindo. Vambora. Bom, hoje a gente continua a nossa série sobre intolerância. Lembrando você que a gente primeiro introduziu o tema, depois a gente falou sobre intolerância política, aí no último episódio a gente falou sobre intolerância sexual, e agora a gente traz um outro tema que também tem sido muito frequente no dia a dia, tem sido muito comum no dia a dia das pessoas, nas notícias, que é a intolerância religiosa. Exatamente, a intolerância religiosa. Eu queria perguntar para vocês, enquanto vocês, alguns abrem a Bíblia, outros já fazem pesquisas online, começando do macro pro micro. Por enquanto a gente vai falar sobre cristianismo, judaísmo, islamismo, religiões africanas, enfim, o macro dessas religiões, sem entrar primeiro, depois a gente entra nas denominações cristãs que a gente tem mais aqui no Brasil. Nesse âmbito geral, que vai diferir muito o que as pessoas acreditam, por que ainda há o julgamento? Por que eu olho para quem não crê no mesmo Deus que eu, para quem não exerce a fé da mesma forma que eu, em vez de simplesmente respeitar e falar, ok, eu julgo, eu quero converter, eu quero forçar de qualquer forma que ela pense como eu? Porque o que eu penso é o certo, né? É isso que eu ia falar. É a verdade, eu que detenho. É isso, né, mesmo? A minha verdade é a certa. Como eu não consigo compreender e entender o outro da forma que o outro entende, então eu não vejo, por exemplo, a possibilidade do outro estar certo, né, cara? E aí, cara, eu vou a 1 Coríntios... Não, mano, deixa o pessoal falar, depois eu falo, né, velho? Não, Aí, vai lá. pode falar. Não, e aí, cara... É que você já vai muito longe, já Não, vai decidir, não, já vai dar o game over já. Tipo, cara, eu vou dar o Hayuken de cara e acabou, mano. Boa. E aí, velho, é o seguinte, eu tô aqui em 1 Coríntios 13, e ele fala do amor e tal, e aí ele fala assim, no verso 12, porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então, o espelho na época era aqueles latões, né, de cobre,
Os latões que eram polidos, né? Então não dá para ver direito o seu reflexo, né? Era obscuro, né? Algumas versões falam, agora a gente vê em parte, né? Porque agora eu vejo em parte, então, ou como um espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Quer dizer, a pessoa vê em parte, vê como um espelho a verdade. E ela disse, eu tenho a verdade. Só que ela tem uma verdade, pedacinho dela, ela não tem ela toda. Sim. Só que trata como eu sou o detentor da verdade. E a minha igreja é a igreja da verdade. Só que é como se a igreja tivesse toda a revelação e não em parte. Percebe? Recebe a parte, por mais que a parte dela esteja verdadeira. Mas a verdade mesmo, amigo, só então, quando ele voltar e se apresentar, eu vou conhecê-lo como ele me conhece, então eu saberei a verdade. Então, como, cara? O que acontece nesse sentido é as pessoas e muita gente defende essa verdade como sendo a única e como sendo a única coisa do mundo. Só que quando a gente olha isso aqui, cara, eu comecei a permitir as possibilidades diferentes de analisar, de respeitar as pessoas, porque mesmo a minha verdade, por mais que você tenha toda ela, só vê como um espelho, cara. Eu acho que talvez um dos motivos dessa tensão tão acirrada, porque ela starta as guerras, né? Ao longo de toda a história. Verdade. Então, porque mexe, a religião ela mexe com a essência do ser humano e cria um jogo ali do nível da consciência e da crença, que são fatores muito determinantes e que moldam toda a vivência, a existência mesmo. Sim. Dele. E aí é complicado você... Dele, né? Exatamente. Eu queria falar sobre... Quando você fala intolerância religiosa, uma coisa muito interessante é que quando há intolerância religiosa, há falta de respeito. Então, se você não respeita o seu próximo, há intolerância. Não tem como não existir. E nos fala em Filipenses 2 algo que é muito bonito, que olha o exemplo de Cristo na humilhação. E dizendo assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então você veja que interessante, Jesus é Deus, e não houve separação, sabe? Porque você é fariseu, porque você é publicano, porque você é samaritano, não houve diferença alguma, porque houve respeito. Jesus teve respeito para com todas as pessoas. Então essa coisa da intolerância é porque não existe respeito. Se existisse respeito, o mundo seria muito melhor. Eu acho que esse texto que você leu ainda acaba mais profundo também, Marcos. Sabe Descendo, por quê? Né? Porque é o seguinte, veja como que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se para assumir uma forma de servo. Exatamente. Né? E aí você pensa assim, quando ele que é Deus, que teoricamente, vamos dizer assim, se desse para estabelecer alguma religião master, né? Seria do próprio Deus, correto? Ele que é o master se despiu para servir a todos aqueles que não eram daquela religião de Deus, percebe? Exatamente. Ele se despiu de todo. Cara, ele isso sigam a religião, tem a verdade plena, total. Ele sim que tem o todo. Ele que criou a gente. Sigam a minha religião, porque sabe eu sou o que Deus, é melhor. E eu sou religião. Percebe? Então ele se esvazia para assumir forma de servo. Agora, se a escolha de Cristo é esvaziar-se, né, para assumir uma forma de servo do outro, independente da sua crença, porque foi o que Cristo fez, certo? Independente da crença, Cristo veio não servir, né? E o interessante, cara, que religião é religar. Então eu digo que eu sou um religioso, ou seja, eu estou religado ao Eterno, e o Eterno é amor, e eu agrido. Insano. Não, então Agora, é bom pensar também no seguinte, que eu acho que tem dois tipos de intolerância religiosa, já que a gente está falando para um público possivelmente cristão ou algum simpatizante, né, com o cristianismo aqui que está ouvindo a gente. Ou algum curioso, né? Algum curioso e tal. Existem dois tipos de intolerância religiosa. A primeira é a intolerância entre as nuances cristãs, né? Então, por exemplo, o cara que é um cristão evangélico e que tem uma intolerância com o católico, que é um cristão católico. Ou o cara que é protestante tem uma intolerância com o protestante com
pentecostal. Ou pentecostal com espírita. Ou pentecostal. Aí já amplia, porque daí sai da perspectiva, né, cristã. Não, e aí não. O espírito também é cristão. Tem esse lado, tem um viés do Cristo, mas e aí você vai para outras, para uma outra intolerância que já vai, por exemplo, para o lado do islamismo, já vai para o lado, por exemplo, do budismo, já que teoricamente assim não estabelece Cristo como Deus, ou né? Seitas espiritualistas afro também, principalmente as mais comuns, até dos casos recentes de intolerância extrema religiosa, aconteceram como com cristão e gente por exemplo, da Ubanda, ou gente do Candomblé, enfim. Então eu acho que existem essas duas nuances da intolerância religiosa, né? Uma mais sutil um pouco, que é entre os cristãos, e a outra que é um pouco mais aberta, que é dos cristãos para religiões mais diferentes. E até intolerância entre pessoas de uma certa igreja, de um pastor pentecostal com outra igreja de outro pastor pentecostal, porque brigam por outras questões aí que não vem ao caso agora também. Ou ainda dentro dessa nuance. O cara fulano de tal lá, um pastor falando do outro, um bispo falando do outro, e eles às vezes são da mesma igreja. São da mesma pentecostal, estão na mesma linha. Sim. Ou se até a gente, da própria mesma religião. Até da própria também. Mesma. Nós, né? Nós já, entre os mais liberais próximo, e os mais conservadores. Exatamente. A coisa vai longe, né? Tem tal instrumento, esse ali não tem. Exato. Eu acho que há dois grandes perigos, cara, da intolerância religiosa, que é o seguinte: o primeiro é a gente gerar em nós uma opressão passiva, que é do tipo que essa opressão passiva seria algo assim, de ficar tirando sarro, de ficar zoando, sabe? Aquele negócio de tirar uma brincadeirinha com a forma como o cara se veste, ou aquilo que ele come ou deixa de comer, o dia que ele guarda, ou se ele recebe uma entidade, se não recebe, enfim, independente da coisa, você gerar um tipo de brincadeira, aquele sarcasmo, que sabe? Desrespeita a crença do outro. Que é extremamente né? desrespeitoso, mas é uma opressão passiva. Não é uma coisa declarada, mas tô brincando, isso aqui, mas isso ofende, né? E a segunda seria a opressão ativa, né? Que no caso, nós temos exemplos na história da humanidade que a religião foi utilizada. As pessoas, por motivos religiosos, matavam umas às outras, né? E matavam multidões de pessoas, acontece, milhares de pessoas. pessoas. Na França, né? O cartunista, aquela situação toda que houve. Né? Exatamente, é um outro exemplo. Então, eu acho que todas essas opressões podem acontecer nesse cenário. Tem um texto bíblico que eu queria compartilhar, que está em Lucas 9, no capítulo 9, versículo 51, vai até o 55, que é uma passagem que os discípulos estavam entrando em Samaria para poder ali para poder pregar o evangelho em Samaria. E os samaritanos perceberam que eles estavam a caminho de Jerusalém e não receberam o povo samaritano. E a Bíblia diz no versículo 53 que eles não receberam porque sabiam que estavam indo para Jerusalém. Aí o texto continua assim, a partir do 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Percebe? O que eu acho que muitas vezes acontece nas religiões é justamente essa tentativa de, se não jogar um fogo opressor direto, um fogo opressor indireto passivo, de alguma forma, ou o sarcasmo ou opressão direta, acaba acontecendo no cenário que o próprio Cristo diz: cara, eu não vim aqui, o propósito do Espírito que vive em vocês não é o propósito de você criar algum tipo de guerra e conflito em função desse tipo de assunto, não é dessa guerra que nós estamos falando. Até porque, se a gente for olhar para um Criador que deu liberdade das pessoas escolherem, não faz sentido eu impor a minha opinião, ainda que eu tenha completa convicção de que aquilo que eu acredito é a verdade e reflete o Deus que eu estudo na Bíblia. Exato. Eu querer impor e fazer com que o outro acredite como eu. Lucas, desculpa, mano. Exatamente. Eu vou ter que voltar a Romanos 14. Vai lá. Pra Filipenses ainda. Viu? Romanos 14, verso 4. Quem és tu para julgar o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está de pé ou cai. Mas está em pé, porque o Senhor é poderoso para suster.
Aí eu volto de novo. Algumas pessoas acreditam que aquele verso, o 14:8, está falando assim: porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Sim, é uma coisa linda, mas aqui não está falando só da entrega não do Senhor. Está falando assim: olha, você é do Senhor, ele é do Senhor, então para o Senhor ele faz as coisas que ele faz como religioso. Para o Senhor ele não faz as coisas que você faz como religioso. Então é para ele que vive, quer morre ou quer vive, é para isso, fica na sua, mano. Sim. Né? Boa. Não, eu acho que não. A gente brincou só. Pra você que não entendeu, é que no último episódio a gente falou e o Rochel trouxe esse texto, e aqui em off a gente falou: Rochel, sim, Romanos 14, mas foi só brincadeira porque traz uma luz, é lógico que traz. Marcos. Posso falar de algo em Filipenses, 1 Filipenses 27, versículo 27, nos diz assim: Vivei acima Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como a só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Aí eu pergunto, como é que nós vivemos acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, atuando com preconceito? Uma passagem muito interessante é do bom samaritano, porque foi tirado pelos outros, né? Que religião, o que ele é? Ele é um nada. Quando você olha na realidade uma pessoa de outra religião, eu posso falar, porque eu sou de Salvador, do Candomblé ou da Umbanda, não, só faz feitiçaria, coisas ruins. Não é assim. Não. Tem pessoas que vivem realmente o amor de Cristo, sabe? Porque atuam com bondade. E o preconceito existe muito grande entre muitos cristãos que acham que os outros não são cristãos. E eles, na realidade, vão à igreja e não são cristãos. Assim como os ditos cristãos também fazem um monte de atrocidades aí. Exatamente. E aí eu pergunto, será uma pergunta que eu tenho, sinceramente, é uma pergunta sincera, para você talvez que esteja escutando também. E talvez vá criar rumores. Deus só se revelou para os cristãos. A gente já pincelando esse assunto por aqui. Mas é muito teológico isso aí, hein? Mas enfim, é só uma pergunta. É uma boa pergunta para ficar. Eu não sei. Talvez, mas o que é talvez ser cristão? Quem poderá nos ajudar? Talvez aparece o Felipe Tonasso. Felipe Tonasso! Talvez uma frase bíblica para dar uma confundida ainda maior, porque já que o Rochel botou para dar uma confusão, né? Eu acredito que Cristo salvou a todos, mas eu estou falando uma revelação do amor. Deus revelou. Aí você pergunta, né? No final tem aquela condição da Bíblia que fala que feridas são essas nas suas mãos, né? Que cristão, sabido cristão, não sabe que Jesus foi ferido nas mãos, né? E aí naquele final eu faço a pergunta: que feridas são essas nas suas mãos? Se Deus se revela de tantas maneiras na natureza, de outras coisas, será? Não sei. Mas ser cristão... porque o cristianismo nem sequer existiu, né, do ponto de vista... não existe na Bíblia nenhuma declaração do cristianismo. Falamos isso no podcast da semana retrasada, né? Não existe nenhuma declaração de cristianismo, essa religião, né? O próprio Cristo não foi o fundador do cristianismo, né? Esse que é verdade. Porque o cristianismo foi classificado como religião depois, né? Mas vamos pensar em algo muito importante. Ser cristão, como vários cristãos pensam, não são os cristãos que vão à igreja. Porque vai à igreja é cristão. Então, a pessoa que é da Umbanda, que é do Candomblé, que é espírita, não é cristão? Cristão é seguir a Cristo. É isso aí. É atuar como Cristo atuou. É viver como Cristo viveu. Então, ir a uma igreja, uma denominação, não quer dizer que você seja o cristão verdadeiro. Muitas vezes você não é realmente cristão. Você vai ali, congrega e você não é cristão. É isso aí. Eu queria trazer duas coisas. A primeira, só em cima do que vocês trouxeram, eu acho que vale a pena, para não confundir quem está ouvindo e nem a gente pode um dia fazer um tema sobre isso com pessoas que tragam base bíblica e que a gente tenha o argumento para que não fique... Pra gente não deixar parênteses abertos para as pessoas que estão ouvindo a gente. Sempre, as polêmicas que a gente cria, a gente fecha. Como essa a gente não vai fechar agora, então para você que está ouvindo a gente... me desculpe então a minha não tem problema. Foi uma pergunta mesmo, vai que você tem a resposta. Não, mas eu acho que a gente tem que lançar as perguntas, porque deve ter muita gente que tem esse tipo de pergunta. Mas a gente pode um dia fazer um podcast sobre isso e aí a gente fecha esse parênteses. O que eu queria trazer é o seguinte: o Rô trouxe um texto que Cristo diz que não veio para destruir, mas que veio para salvar. E a gente parte de um princípio do que a gente conhece de argumento bíblico, que em Efésios, por exemplo,
pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras. Então a gente crê que pra gente, por meio da graça, crendo em Cristo Jesus e no sacrifício dele na cruz, somos salvos e entendemos quem Deus é. E aí tem tudo que a gente já estudou durante esse ano de metanoia. Qual que é o ponto que eu quero chegar? Crendo assim, crendo dessa forma, a gente crê que a pessoa que entendeu, vamos partir do princípio que a pessoa entendeu o reino de Deus, sim, a pessoa entendeu que é filha de Deus, a pessoa não está vivendo só num templo, ela já, sei lá, compartilhou coisas com a gente no Metanoia e está vivendo isso na prática, a partir do princípio dessa pessoa, tá? Então, essa pessoa, entendendo tudo que ela entende, ela vai concluir que a pessoa que crê num outro Deus, de outra religião dessas macro, essa pessoa não acessou a mesma salvação que ela, certo? Sim, sim. Então, a minha pergunta é a seguinte: como chegar para essa pessoa de modo que eu possa levar essa salvação que Cristo Jesus diz que veio trazer, sem ofender, sem oprimir, sem ser intolerante? São duas perguntas, na verdade. Eu consigo chegar nessa pessoa? 3. Eu tenho que chegar nessa pessoa? E como que eu faço para chegar nessa pessoa para falar... se, óbvio, ela der abertura, viu? A Bíblia diz que é Cristo, mas ela fala, não, mas eu não creio na Bíblia. Enfim, a gente tem esse papel? Vocês acham que existe isso? Primeiro, assim, eu quero apresentar outra, complementando essa pergunta sua, talvez, pessoas que até acessaram um Cristo, entre aspas, mas um Cristo jocoso, um Cristo que não é o Cristo. Um Cristo que um cara apresentou para ela falando que era o Cristo, falando que era o Deus, mas de forma agressiva que não é Deus, de forma ridícula que não é Cristo, de forma acusatória que não é Cristo. Então, falou o nome de Cristo, apresentou a Bíblia, mas de uma forma tão deturpada, mano, que não veio encharcada de amor. Então, se não veio encharcada de amor, apresentou um negócio que ela chamou de Cristo e não era Cristo. E de repente essa pessoa desacreditou e odiou o Cristo e o Deus que não era ele. Como esse rapaz, um caso que a Marcele contou esses dias, né? No outro, não sei se no outro episódio, de pessoas que foram apresentadas por representantes de Deus que não eram representantes de Deus. E aí essas pessoas desacreditaram de Deus. Então, agora essa pergunta cabe também para essas pessoas que foram apresentadas a um pseudo-Deus como se sendo o Deus verdadeiro. Não, mas a partir do princípio que talvez ela não tenha sido ainda, e que ela nasceu numa cultura diferente, porque a gente está falando por enquanto de culturas. Porque a pessoa que nasceu numa cultura de judaísmo, ela vai crescer com isso intrínseco. Uma pessoa que nasceu no islamismo, até que alguém mostre algo diferente, se é que vai mostrar, ela vai crescer dentro daquela cultura. E aí a minha pergunta é, para essa pessoa que não teve um contato de um Deus jocoso, de um problema, de uma problematização de Deus, a gente tem que acessar essa pessoa? Como fazer? E temos de ir ou não? Vou colocar a minha percepção. Eu acho que um problema da intolerância também é a gente não conhecer. Então, por exemplo, para eu acessar uma pessoa como você está falando, eu primeiro preciso conhecer o que ela acredita. Perfeito. Preciso conhecer qual realmente são as bases da crença dela. E eu acho que a melhor maneira de você se aproximar é pelas semelhanças e não pelas diferenças. Ótimo. Porque a diferença já vai repelir de cara. Então, eu acho que você tem que procurar as semelhanças e, através dessas semelhanças, claro, através do relacionamento, um relacionamento em amor, em que ela vai conseguir perceber coisas na sua vida e, através da vivência, caminhando junto, que é o que a gente sempre fala que é o caminho do discipulado, junto ali na vida, você vai conseguir apresentar aquilo que é diferente, mas sem ofendê-la, sem desrespeitá-la, ou até procurando conciliar, ou até perguntando, porque você demonstrou interesse em conhecer a cultura, a religião dela. Você está demonstrando esse interesse. Então, você vai nas similaridades primeiro. Primeiro nas similaridades, depois você não vai contrastando a diferença, mas você vai procurando entender as diferenças e apresentando o que você acredita. E isso é uma coisa de vida, de relacionamento. Legal, não perfeito. Pode ser sentar e vem cá que eu quero te catequizar. Não é porque assim. Algumas diferenças delas, inclusive, são só apresentadas de forma diferente. Sim. Mas são iguais às suas. Por isso que eu falo que a gente precisa conhecer. Aí você vai entender que Allah, na verdade, é Deus igual ao seu. Por exemplo. Eu posso contar uma experiência. Uma certa época fora, eu morei com pessoas de várias denominações. E ali tinha os Sikhs, né, que é uma seita indiana,
Tinham hindus também, enfim, uma outra religião, não é? E budistas e de várias denominações, judeus, na realidade na faculdade misturado com pessoas de várias doutrinas. E eu sempre penso assim, o que faz a diferença, o que é em mim diferente do outro? Porque muitos não acreditam, não creem em Jesus. Sim. Então eu tenho que mostrar o amor de Jesus para aquelas pessoas. Isso que faz a grande diferença. Sim. Porque ele acredita num santo diferente ou num Deus diferente. Como é que eu vou mostrar o meu Deus para mostrar o que é o Deus real? Talvez então, não é nem mostrar, viver. Eu ser o amor Exato, de então, eu Cristo posso mostrar, exatamente, mas para você mostrar, você tem que viver a cada dia. Porque senão você, que Deus é esse que você vive? Esse Deus que você vai lá para congregar, para quê? Que tipo de Deus é esse? Esse é seu Deus que você fala mal do próximo, que você não ama o próximo, que você abomina uma série de coisas? Não é verdade? Verdade. Então você tem que ser semelhante a Cristo. Esse é o seu tipo de amor? Então, aí cai um verso aqui, amigo. Que... Romanos 14. Não, quase Romanos 14. Então, Romanos 14. Não, aí cai no verso aqui que é muito legal. Abre sua Bíblia em Romanos 14. Não, Isaías 44, lá no verso 8, ele desmistifica isso, porque ele lá dizendo assim, lá não fala assim, vocês são os meus defensores. Então aí, vocês são os meus defensores, defendam a mim. Não deixe ninguém falar mal de mim. Vocês são meus apologetas. Sim. Vocês são meus apologetas. E pulem no pescoço com os 2 pés e com um soco no rim daquele que falar de mim. Entende? Não, ele não fala isso. Ele fala assim, no meio do verso 8 ele diz, vós sois as minhas testemunhas. Não advogados. Não advogados. Vocês não são meus promotores, não são meus juízes, não são nada disso. Vocês são minhas testemunhas. A testemunha, ela experimenta, ela deixa o evangelho passar por si e repete o evangelho. Então, se eu me sinto amado, eu amo. Se eu me sinto perdoado, eu perdoo. Então, é como eu digo, eu gosto de dizer, o padeiro faz o pão, o doceiro faz o doce, o cozinheiro faz a comida, o abençoado faz a bênção. Então, aquele que é do evangelho faz o evangelho. Então, vós sois as minhas testemunhas. A Marcele, no momento que amou a pessoa e falou de várias coisas e acolheu ela e abraçou, ela não abriu a palavra e defendeu, porque você está errado, porque você não acredita em Deus, e não sei o que, para lá. Cara, ela foi a testemunha. Então, no momento em que você deixa o evangelho passar por você na sua vida, experimenta ele flui de você como o corpo do Cristo, aconteceu. Perfeito. Uma coisa que, pra mim, respondendo de forma bem objetiva a sua pergunta, porque a sua pergunta foi se a gente consegue, se a gente deve e como fazer. Então, eu penso o seguinte, a gente já aprendeu aqui que a nossa missão, que é a missão a qual nós somos inseridas, mas que a missão é de Deus. Deus tem uma missão no mundo, né? E nós somos participantes dessa missão, pelo privilégio de sermos a sua família. A missão de Deus é reconciliar as pessoas com Ele umas com as outras, certo? E nós participamos dessa missão. Então, de fato, participar da missão de reconciliar as pessoas com Deus e umas com as outras vai fatalmente cruzar com a situação de você estar com alguém de uma determinada religião diferente, que às vezes vê a questão da salvação, da morte, o que acontece depois da morte, esse tipo de coisas, questões essenciais, não respondidas ou respondidas de uma outra maneira, e aí você leva através não somente das suas palavras, mas do seu estilo de vida, essa boa notícia. Quando o Rochel falou agora do evangelho, né? Que o cara que é do evangelho, ele vai fazer evangelho, não é isso? Evangelho, isso. Você está falando de evangelho como boa notícia, né? A notícia é algo a ser espalhado, boa notícia para ser espalhada. Então, eu creio que a gente deve sim falar com as pessoas. E eu creio que a gente deve viver uma vida reconciliadora para que as pessoas entendam que é possível essa reconciliação, mesmo entre nós homens. E ter frutos de reconciliação para que isso perceba, né? Exatamente, mas que isso seja feito como sal e luz, né? Boa. Dando sabor à vida das pessoas e trazendo entendimento através do testemunho. Isso. Né? Então eu acho que, sim, é nosso papel pregar esse evangelho,
não só com palavras e talvez principalmente com ações, se precisa usar palavras, né? Mas também com essa visão do sabor, de enquanto vivo tempera a sua vida, enquanto vivo, né? ilumina as escuridões da sua vida. E obviamente ousada, como foram os discípulos, certo? Nós precisamos ser ousados e também podemos ser estratégicos, pô. Sim. Já que nós vamos falar com pessoas que são de origem islâmica, então vamos estudar o islamismo para entender como as pessoas pensam. O tempero da vida deles é diferente do tempero de outras pessoas. Exatamente. Né? Agora, o fato dessa pessoa de repente não aceitar, ou não concordar, não entender... Tem que haver o respeito nesse ponto, aí né? você respeita o cara e continua amando ele, né? Aí vai em Romanos 14. E volta a Romanos 14. Então eu acho que se eu tivesse que responder alguma coisa com base na convicção do reino de Deus, eu diria que sim. É nosso papel fazer isso, legal, mas que façamos com sabedoria, entendimento. Rochel, vou aproveitá-lo agora, tá? Que você falou de Romanos 14, eu vou falar de Romanos 15, que fala sobre a imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. Só vou ler bem rápido. Diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito. Tem pessoas que elas não querem ser cristãs. Porque que Cristo é esse que você tem? Eu vou num local que se dizem cristãos, carrancudos, rabugentos. Me acusam. Olham me agridem, me olham de cima a baixo. Então, que tipo de cristianismo é esse que você vive? Eu não quero esse tipo, eu não quero ser cristão assim. Eu prefiro ser o que sou, seguindo o que eu sigo. Boa. Então, imitadores de Cristo, essa é a verdade. E é difícil para nós mesmos. Sim, pequenos cristos, né? Não, fácil nunca vai ser. Só que é isso, se a gente tiver a convicção de que, como a gente falou no último episódio, a gente tem que entregar o amor, a gente vai sempre olhar esse amor como uma ferramenta para acessar as pessoas. A partir do momento que o amor não está surtindo efeito e que está começando a machucar por qualquer motivo, é onde começa o desrespeito. Então eu tenho que dar um passo para trás e tomar cuidado com o que eu vou fazer. E sem preconceito de religiões, né? Eu gosto muito da estratégia de Cristo, porque ele olhava primeiro para a necessidade da pessoa. Então, às vezes, a gente quer sempre contrastar na diferença, e a gente já citou isso, mas esquece de olhar que, às vezes, o que a pessoa precisa entender não é sobre o sábado, mas ela está precisando de outras coisas que são essenciais na vida dela e que isso vai abrir a porta para que ela tenha interesse em descobrir, em conhecer o que você realmente acredita, as suas crenças, as suas convicções e esse Deus a quem você segue. E Marcelo, sinceramente, assim, há uma linha que prega o diferente, que eu sou diferente. E, sinceramente, Cristo não me deu esse exemplo. Ele Sim. não veio mostrar eu sou diferente. Ele falou, eu sou igual. Eu sou igual. Então, na verdade, a gente prega um separatismo na igreja. Separa-se das pessoas que não são cristãs. E aí ele fala, vocês são o sal da terra. É claro, Cristo, no exemplo do Cristo, ele se ligava a Deus constantemente. Ele se ligava aos amigos deles que também acreditavam no que Deus dele. Então, ele se ligava a Deus e se ligava aos irmãos, os discípulos dele. Depois que ele se misturava. Mas, de qualquer maneira, o Cristo veio mostrar que a gente é igual. Em João 17, versículo 15, Cristo orando para Deus, ele fala assim, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Ou seja, eu não peço, Deus, que você separe ele do mundo, das pessoas que estão no mundo, mas que deixe eles lá no mundo misturados, sendo sal, sendo tempero na vida deles. Boa. Sendo luz nas escuridões deles. Apenas livres do mal. Mas livres do mal. Não deixa o mal pegar eles lá, não. Percebe? Então, na verdade, a frase, hashtag sou diferente, acreditam que isso é bom. Mas, na verdade, esse é o grande mal. Discurso separatista. Discurso separatista em que eu aponto para o outro, eu sou diferente como Jesus. Não, Jesus era igual. Se você fosse igual a Jesus, você era igual. Não nos valores do mundo. A sua diferença não vai estar na sua roupa, a sua diferença não vai estar na sua música, a sua diferença vai estar no amor que você entrega para o outro, como Cristo entregava. E o mundo não entrega isso. Isso que é diferente. Infelizmente, porque muitos cristãos pensam como os fariseus, como os escribas, e não como o bom samaritano. Exato. Então é isso que faz a grande diferença. Faz sentido, Lucas? Muito, lógico que faz. E eu queria agora, porque eu acho que o maior problema é justamente nessa discussão quando há uma diferença no Deus.
Porque aqui a gente está falando numa diferença do livro, do que eu sigo como parâmetro de vida. A pessoa que não crê, da mesma forma que você, na filosofia de vida dela, é uma coisa completamente distinta. E aí a gente o cuidado é muito maior, porque você vai falar da Bíblia, a hora que você fala a Bíblia, o cara fala, não, mas eu não creio. Então, assim, não tem nem... A porta de entrada ela é diferente. Então, há essa problematização um pouco maior. E agora eu queria trazer um pouco mais para perto, onde o nosso dia a dia é mais comum a gente encontrar, que é nos problemas interdenominacionais. Porque a gente volta aqui para o Brasil, um país que tem maioria cristã, e eu fui atrás de uma pesquisa. Em 2014, o jornal Correio Brasiliense ele divulgou uma estimativa que sejam abertas aproximadamente 14 mil igrejas por ano no Brasil. Então, assim, a gente está falando de um país cristão e onde a massa evangélica, vamos tratar assim, tem crescido muito. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quando a gente vem para Cristo, para Deus, pessoas que creem no mesmo Deus, creem no mesmo Cristo, mas que creem de formas diferentes, mas essa forma diferente vem muitas vezes por causa de uma doutrina, de uma placa de igreja de uma interpretação. Como lidar com isso? É da mesma forma com que eu vou lidar com a pessoa que não crê no mesmo Deus que eu? Ou há uma diferenciação por ser uma coisa mais comum e mais corriqueira do nosso dia a dia aqui no Brasil? Com a pessoa que não crê no mesmo Deus que eu, e que ele diz, como você falou, olha para a Bíblia, não, eu não acredito na Bíblia, mano, por que você está me argumentando com a Bíblia? Eu não acredito nisso. Bom, aí isso a gente já falou, eu sou o testemunho, o evangelho passa em mim, então eu não acredito na Bíblia, mas acredito em você, velho, e você é legal. Entendeu? Perfeito. Você é legal, você é top, então eu acredito em você, e você diz que isso é verdade, então eu acredito em você. Exato. E aí nesse ponto... E aí eu acredito no que você está dizendo, e aí a partir começa a admirar, e aquilo que eu gosto de dizer. Primeira parte do evangelho é fazer as pessoas gostarem de mim. E ela vai gostar do Cristo que está em mim. Ela nem precisa acreditar na Bíblia. Acreditando em mim tá bom. Ótimo. Pronto. Boa. Né? Não, mas é o caminho, exato. É o caminho. Pronto, e aí trazendo para essa realidade, aí trazendo para a questão do evangélico, é saber assim, eu só vejo parte. Né? Coríntios 13. Agora vemos em parte, mas então veremos face a face. Agora vemos como um espelho escuro, escurecido, mas então veremos face a face. Eu olho para ele, esses dias encontrei um outro irmão que acredita que é a denominação, não vou falar a denominação para não criar outra separação. Claro. Mas a denominação dele acredita que Cristo, enquanto morreu e ressuscitou, foi para os Estados Unidos e ficou lá 3 dias e criou um novo evangelho, que é o livro que eles seguem. Como parte, assim como há igrejas que seguem também como complemento profetas, profetas, como a igreja, a própria nossa igreja acredita que tem uma profetisa, eles acreditam nesse livro também como complementação da Bíblia. E só que não tem essa perspectiva. E eu olhei para ele e sinceramente eu não acredito nisso. Tá. Mas veio esse verso na minha mente: agora vejo em parte, só então verei face a face. Muito bom. Então, cara, eu me calo e não posso, mano, não me acho no direito de defender esse pedacinho, essa fagulha do que eu vejo como uma verdade completa, mano, e que ninguém pode falar mais nada, interpretar diferente daquilo. E aí, a partir daí, eu não acredito, eu não defendo, mas por eu ver só parte, eu não tenho moral, bicho, não tenho autoridade, posso explicar, eu posso falar do que eu acredito, da minha experiência, do Cristo que passou em mim, posso vivenciar com ele vê sentido na minha vida, por ver sentido na minha vida, ele começa a me seguir, fazer o que eu faço. Usando o testemunho mais uma vez, né? Usando Romanos 14. Mas eu gostei mais de Isaías 44. Mas percebe? Desculpa, agora virou meme. Mas, e aí, a partir dessa perspectiva do Isaías 44, de Romanos 14. De Romanos 14. Romanos 15 também, né? E de 15 também, e de toda a palavra, eu respeito porque eu só vejo parte. Então, aí eu não tenho, como diria aquele humorista, né? Você não tem envergadura moral para falar isso. Não tenho mesmo. Boa. Sensacional. Eu penso que a gente, muitas vezes, quando está diante de alguém, a gente acha que essa pregação, essa divulgação do evangelho, esse vencer dessa intolerância, até mesmo entre denominações, isso acontece porque durante muito tempo a gente aprendeu questões muito legalistas mesmo. Perfeito. Né? E ainda, de novo, volta na questão da salvação, ainda por coisas que eu faço ou por crer na coisa certa.
E aí isso bagunça muita coisa, né? Então eu acho que quando a gente está diante de alguém, seja essa pessoa de uma religião completamente diferente ou de uma denominação diferente da mesma religião cristã, eu acho que o nosso papel não é dar ênfase naquilo que é diferente. Isso. Né? Mas eu falar a respeito da minha experiência, se nós somos testemunhas, como o Rochel falou, de Isaías 44, se nós somos testemunhas, cara, que seja o seu testemunho a sua melhor pregação. Boa! Até então, porque... tipo, o cara vai olhar e vai falar assim, beleza, eu creio na profecia, não sei o quê, dos bichos lá das cabeças, não sei o que lá, ou o outro vira e fala, não, eu creio que Jesus foi para os Estados Unidos. Cara, sua vida, como é sua vida, meu irmão? Aqui, Você virou, o que isso faz virar em você, mano? Você é um cara que perdoa, você é um cara que... Você é um cara que serve as pessoas, você é um cara generoso, você cara, que fruto isso sai de você? Que fruto sai disso você? tudo? Então é simples, a gente nivela Isso tudo. O que vira em você? Exatamente, qual é o Depois que saldo? isso tudo passa né? por você. Qual é o saldo? Você fez lá a mistura lá no liquidificador e no final saiu o quê? Exatamente. Entendeu? Até porque se a gente olha lá para 1 Coríntios 13, fala, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Logo depois. Essas três, mas a maior dessas é o amor. Então, no final de tudo, mano, vocês veem só a parte. E se liga no amor, que ele que é a verdade. Eu tenho uma experiência muito interessante. Eu tenho um amigo de muitos anos, e ele não está mais aqui, eu digo aqui no país. E ele não está mais aqui no país. E ele sempre falava, Marcos, não me convide para esse local, porque esse local eu não vou. Por quê? Porque eu chego lá, vocês são cristãos, só fazem, sabe, acusar. Não pode isso, você não faz isso, você não pode isso, você não faz aquilo. Só faço, não pode, não faço. Aí eu vejo, onde está o amor? Então, para ele ir para esse local, não vale a pena, porque que tipo de cristãos são eles? Que Cristo é esse? Que só fala, na realidade, das coisas abomináveis que ele faz, não olha com amor e só acusa. Então, que nós cristãos possamos pensar nisso. Isso na realidade, é fatal no cristianismo. As acusações que são feitas, quando a pessoa chega num local, né, e você quer mostrar na realidade a Bíblia e acusando, mostrando que não pode isso, não pode aquilo. Eu falo das igrejas, né? Então nós temos que pensar na realidade em sermos bons cristãos, para que as pessoas não possam ver os cristãos dessa forma. Então que tipo de Cristo é esse? Que ele só faz na realidade criticar e julgar. E aí tem um ponto, desculpa te interromper, só para lembrar, me veio à mente agora, né, que a pergunta da mulher samaritana, quando ela foi, onde que é o correto adorar, né? É em Jerusalém, é no monte, onde que é, né? E aí Jesus fala assim, haverá tempos em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, aqui para mim traz uma questão que nivela tudo, cara. Porque daí já não é mais uma questão de religião, não é em qual igreja você vai, cara. Não é em qual denominação você frequenta, e não é qual religião você vai, mas, cara, você me adora em espírito e em verdade, ou seja, a sua motivação, o seu espírito, a motivação pelo qual você faz algo, nisso, nas suas motivações, você me adora? Ou, em verdade, você me adora com sinceridade? Ou você usa máscaras, maquiagem na frente das pessoas, e quando você está sozinho, a tua vida é outra, entendeu? Você fala para as pessoas que você abomina a pornografia, mas quando você tem a oportunidade de acessar um site pornô, você acessa. Então, veja, aqui Jesus nivelou a questão, quem cara, você está sendo de verdade, que você, né? me adora mesmo, você me adora, quem haverá tempos, e eu Você acho me que eu ama acredito mesmo, né? sinceramente Que que esse tempo mesmo? chegou, cara. Eu acredito muito nisso. Para mim, esse tempo que Jesus falou, haverá tempos que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. Eu creio sinceramente que esse tempo já chegou, cara. E olha só, a gente também, há um aspecto interessante, Lucas, do seguinte: muitas vezes há organizações religiosas se disputando, não por necessariamente, elas dizem que é por filosofias, por conhecimentos, essas coisas, mas assim, toda organização religiosa recebe dinheiro. Então há organizações religiosas brigando por questões financeiras, não quer e fala mal da outra denominação, da outra coisa, da outra igreja específica, porque, cara, o outro mesmo que dava dinheiro pra cá, tá dando dinheiro lá. Sim. E aí eles começam a detonar o outro lá. A gente vê guerras homéricas entre pastores de denominações da mesma linha pentecostal, por exemplo. E aí, cara... Mas no fundo tem a ver com faturamento. Também tem a ver com faturamento. E aí os membros são envolvidos nessa discussão, acreditando que o discurso legítimo dos caras é cristão.
Mas na verdade é financeiro e é político. Entende? E aí as pessoas vão são levadas a isso. Então, você também se liga nisso. Se, na verdade, a briga não é só organizacional e não tem nada a ver com Cristo. Se liga na Bíblia, né? Se liga na Bíblia, né? Se liga na Bíblia. Eu acredito que, no fundo, a gente vai cair no que a gente tem falado até agora, né? Nos últimos todos que falou de intolerância. Se eu realmente compreender a questão do amor e eu começar a entender que esse amor precisa passar por mim, encontrar as pessoas, na vida, aquilo que é convicção minha, que talvez seja distintiva de uma outra, vai fazer tanta diferença em mim que o outro vai começar a notar e vai sentir o desejo de conhecer aquilo e ser transformado por aquilo e viver essa realidade. Boa. Então, eu acho que tem muito, e vai ter sempre muito a ver com o que eu vivo, o que eu testemunho, com o que eu falo, do que eu tento impor ou doutrinar. Então, se você acha que a sua verdade é mais verdadeira que a do outro, que o do outro é mentira, entrega amor pra ele, que você vai convertê-lo pelo amor que você entregar. E aí você não precisa falar muita coisa não, que ele vai gostar mais de você do que as coisas que você diz. Então você entrega amor, e, cara, esse cara é legal demais, só pode ser verdade. Eu tô errado, mano, ele tá certo. Ele é muito bacana. E onde ele tiver, eu quero estar também. Exatamente, cara. Eu queria trazer, óbvio que a gente trouxe a Bíblia, e a Bíblia é a maior luz pra gente entender o tema, mas a gente também gosta das aplicações que as pessoas fazem. E pra você que às vezes manda e-mail pra gente pedindo referências, a gente tem ouvido, eu sei que o Rô também tem ouvido dessa fonte. Rafaela Pinho fez um CD, chama Laços, lançou no ano passado, e uma das músicas dela, acho que cabe muito pra gente encerrar esse episódio, é a música Tradições desse CD, e eu queria ler os 2 primeiros trechos dessa música, depois você ouça, porque ela é muito forte, e diz o seguinte: as tradições darão lugar a outras novas, mudam-se os moldes e as formas, modos e normas. Para que então se desgastar com o que passa, se toda imposição humana é falha e arbitrária? Deixemos para aquele que examina a intenção dizer o que é certo ou não. Se ao invés de repreender, aconselharmos, pensarmos no outro lado, mas criamos tanto caso com costumes que herdamos e são meras convenções. Nossa relação com Deus vai além das tradições. E ela continua dizendo que, enfim, as tradições... Tem uma canção que eu compus, que o Zaraus gravou. Foi uma composição minha com o Ricardo Martins, eu fiz a letra. E aí eu falei sobre verdade. Então cante. Você, eu li, você canta. Não, fala a letra. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. Pois Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna. Enfim. Amém. É isso. O amor, Cristo, e que assim seja, que a gente viva uma vida de tolerância, entregando amor para todos aqueles. Uma verdade que deve ser vivida e não brigada, discutida. Exato. Enfim. E o amor é a verdade. Então, quando esse amor que é verdade for vivido... Ponto. Espetacular. Espetacular. Rô, Marcele, Rochael, Marcos, mais um dia de metanoia extrema. Obrigado por terem participado, obrigado por trazerem essas contribuições excelentes. Uma honra quiserem fazer alguma coisa por isso, assim, por telefone, lá de Natal. Obrigado por também, porque você sempre fala obrigado pra nós. Eu nunca falo obrigado pra você, cara. Você obrigado, foi um grande entrevistador, cara. Obrigado, Lucas. Te amo, cara. Obrigado, eu também te amo. Lucas, eu não te amava não, cara, mas agora eu te amo, velho. Não que eu te odiava, mas eu não te conhecia. Eu gostava muito da sua barba. Essa barba meio fedida. Não, é porque eu não conhecia, cara. Mas agora que eu conheço a verdade. Agora que não conhece em parte só, né? Em parte. A parte que eu conheço eu amo. Outra parte eu... Deixa quieta a outra parte. Mas você vai escolher entregar amor. Eu entrego amor pra essa outra parte que eu não conheço. E eu entrego amor pra você também. Bom, pra você... Fica aquele convite para você mandar o seu e-mail pra gente, podcastmetanoia@gmail.com, e eu também peço que você compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem, com certeza absoluta, tem muito mais metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.